Então, bom dia, pessoal. É, então, hoje eu pensei da gente falar sobre a introdução do, do livro do Haddad. Né? Essa primeira parte aqui do prefácio a gente já tinha comentado. Eu consegui preparar um comentário até a parte do sonho da trimetilamina. Aí a gente pode ir até ali. Aí no próximo a gente termina o capítulo. Dessa introdução, e aí, se der tempo, a gente já começa a primeira parte, que é o mistério do Shurban, né? Então, vamos lá. Então, a gente fez nos dois encontros anteriores, né? A gente acompanhou ali qual que é o método de leitura que o Freud emprega para analisar os sonhos, e qual que é o método de leitura que ele emprega para analisar o esquecimento do nome Senhor L. A gente fez isso porque, nesse texto, o Haddad vai usar esses dois, né, tanto o esquecimento quanto o sonho. Então, vou acompanhando aqui no texto os diversos pontos que ele vai trazendo, porque tem uma preparação ali, né, tem uma série de pressupostos, né, para essa análise que ele faz, que eu acho que precisa, senão a gente não consegue compreender. Aí, a qualquer momento, né, se vocês quiserem fazer algum comentário, é só ligar a câmera. Ligar a câmera não, né, ligar o microfone. Então, algo que a gente já vem discutindo, né, é que essa hipótese que o Haddad tem a respeito das fontes judaicas da psicanálise é que houve uma repressão, né? Ele vai dizer que é um sintoma da psicanálise esse apagamento das fontes judaicas. E que esse sintoma, né, é resultado de uma repressão. E essa repressão vai aparecer tanto, né, na perspectiva dele, do lado do Freud, que não queria que a psicanálise fosse atrelada a essa ideia de uma ciência judaica, né? Então era uma estratégia de proteção, né, contra, né, os ataques antissemitas. Mas ele diz também que, pelo menos nesse momento que ele escreve o livro, né? Te conto que esse livro, deixa eu ver aqui. Aqui está 1992, já é a segunda edição. Não sei quando que ele foi publicado. Se é 92 mesmo. Aqui, ó, 1990. Então, assim, acho que na França ele foi publicado em 1990, que a gente tinha morrido. Né? Mas ele vai dizer que na página 18, né, que também os psicanalistas, né, faziam algum tipo de movimento para apagar a herança judaica da psicanálise. Ele não explica muito bem qual que é o motivo que os psicanalistas faziam isso, mas ele diz que tinha esse apagamento, embora o Lacan tivesse, em vários momentos da obra, né, destacado, apontado uma certa herança, né, essa herança judaica dentro do Freud, ainda que não tenha desenvolvido, parece, mas tem apontado, os psicanalistas até então não se atentaram, não quiseram desenvolver, isso em 1990. Um ponto que eu percebi aqui, né, que aparece no texto, que eu acho que é a influência, né, que o Lacan tem para a leitura que o Haddad está fazendo do texto do Freud. Então, né, não sei se vocês também concordam com isso, mas tem um... né, inclusive, o livro ele dedica ao Lacan, né, mas o texto está atravessado por várias ideias, me parece, né, que o Lacan traz. Uma delas é que na página 118, né, ele vai dizer que os psicanalistas naquele momento, né, viviam uma torre de Babel, né, cheio de desvio, cheio de maus entendidos, divididos em correntes e facções que não se entendiam. Mas essa ideia de desvios e maus entendidos é do Lacan, né? Lacan que vai,
propor desde o começo do ensino dele, que os psicanalistas desviaram, né, do sentido do Freud. E aí ele complementa aqui, né, que talvez essa ideia trabalhar com essa ideia da judaização da psicanálise, né, possa abalar o edifício psicanalítico. Isso não é desejado por ninguém. E a gente vai ver depois, né, essa influência do Lacan também aparecer quando ele vai falar do desejo do analista. Ele vai usar significante, né, termo significante. Ele vai usar a própria palavra passe, né, que está no título, passe de Freud, que ele vai localizar o sonho como um passe de Freud. Ele vai citar Lacan em alguns momentos, também em relação a que o Lacan fala, né, dessa herança judaica dentro da psicanálise, da fórmula da trimetilamina, e de uma fórmula que ele vai produzir depois, que também lembra a fórmula do nome do pai. Bem, mas seguindo, né? Aí na página 19, eu estou trazendo isso porque, assim, isso vai virar, não essa parte do Lacan, mas essa hipótese dele de que teve um apagamento, e que esse apagamento é um sintoma que da apuração da repressão, orienta o método dele de leitura do sonho e da parte do esquecimento da palavra, porque ele vai tentar suspender essa repressão do texto freudiano, do sonho, né? De E aí ele segue aqui na página 19, né, falando da tarefa, né, que ele tem, da tarefa que está se imbuindo aí, de libertar, de libertar, vamos dizer, a fonte judaica, né, que está presa ali dentro do texto do Freud. É como se estivesse encarcerada, vamos dizer, escondida, encoberta, e ele vai desencarcerar, né? E aí ele vai fazer uma articulação para justificar, né, que que o judaísmo está presente no texto do Freud, articulando a ideia do desejo do analista. Aí ele vai retomar isso no Lacan, né, dizendo que o desejo do analista mostra como o analista está incluído no seu ato, né? Então, como o analista ele não é neutro na forma dele escutar, nas escolhas que ele faz, na intervenção que ele faz. E aqui a gente pode pensar, né, do ponto de vista da pesquisa, o analista também não vai ser neutro, né, na leitura que ele vai fazer dos textos, como ele vai organizá-los, como ele vai pesquisar, como ele vai apresentar. Então, ele vai dizer, né, que o desejo do analista, nesse caso, o desejo de Freud, está operando, né, na forma como ele vai produzindo a teoria dele, ainda que possa não aparecer de uma forma explícita. Mas o desejo do Freud está operando ali. E nesse contexto do desejo de Freud, ele vai dizer que aparece desde o começo da obra freudiana uma questão, que é uma questão em torno do pai. Aí ele vai dizer que essa questão do pai aparece no complexo de Édipo, essa questão do pai aparece em Totem e Tabu, e essa questão do pai aparece em Moisés, o monoteísmo. Então, o pai vai aparecer, né, tendo diferentes funções, né, ou funções também que depois podem ser articuladas, em cada uma dessas teorizações. E isso, né, para ele, então ele vai construir esse pensamento. Então, essa questão do pai que está presente desde o começo, e que depois vai para o Totem Tabu e Moisés e monoteísmo, né, caindo, vamos dizer, no campo da religião, mostra, né, que o Freud estava às voltas também com o enigma da religião. Então, o tema religioso ele está presente na obra do Freud. E aí ele vai até articular com o discurso dos pacientes histéricos, né? Então, o paciente histérico e o misticismo florido, o obsessivo e os rituais evocadores, né, dos fenômenos religiosos, e os psicóticos com relação aos delírios divinos. Só que o que ele vai propor, né, ele se pergunta, né, mas será que esse interesse do Freud pela religião surge da prática clínica dele, né, vamos dizer,
escutando os pacientes e vendo que essa dimensão religiosa, mística, ritualística ou divina, né, aparece no discurso dos pacientes, ele vai dizer que não, né? Que ele acha que essa dimensão religiosa aparece no texto do Freud, articulada ao desejo do analista. Então, assim, aqui é interessante porque o que ele vai trazer, então, assim, o analista ele não é neutro em sua pesquisa, né? O analista não é neutro em sua leitura, na sua leitura, acho que tanto clínica, né, quanto nesse campo da investigação. Participa ali, eu acho que de forma explícita e de forma implícita, né, de forma inconsciente, algo do analista. Né? Então, eu acho que, então, assim, quando ele coloca o desejo do analista aqui, eu acho que ele está falando nesse sentido, né? Tem algo, né, da dimensão, vamos dizer, da judeicidade, judeidade também pode ser, judeidade de Freud, aparecendo, né, nas investigações dele, na teorização dele, e também nos interesses dele em como ele escuta, né? Isso é interessante, né? Que é algo que eu tenho pesquisado e visto nos outros textos também, né? Quando vão falar de método de leitura, que é essa participação ativa do pesquisador, né? Vamos dizer, do observador na produção do fenômeno. Não tem uma neutralidade, não é como se o Freud tivesse ido escutar os pacientes e tivesse apenas descrevendo o que se passa numa sessão e teorizando sobre esses acontecimentos. Já tem algo movendo ele, né, e orientando ele de alguma maneira, organizando e filtrando o que ele escuta, né, e permitindo a ele aí depois pensar nessas chaves que já são prévias à própria prática clínica, à própria prática da produção teórica. Então, isso é um pressuposto de leitura, né? Que inclui o leitor aí, né, no caso. A gente pode pensar o leitor, o analista, como também produtor do próprio fenômeno que ele está observando, que ele está investigando, que ele está teorizando, ou que ele está escutando. Então, é como se o Freud tivesse, de alguma maneira, preocupado com esse tema da religião, com esse tema do pai, né, mais especificamente, pode ser de forma consciente, explícita, mas também algo ali movendo o seu desejo, que nem para ele poderia estar muito claro, né, ou poderia estar muito evidente. Aí, dito isso, né, ele constrói, vamos dizer, esse solo, né, esse pressuposto que vai permiti-lo analisar o sonho da trimetilamina. Então ele cria essa hipótese, né, de que o apagamento das fontes judaicas é um sintoma, então ele vai buscar suspender a repressão, vamos dizer, para elucidar esse sintoma. Ele vai partir do pressuposto, né, que esse apagamento, em parte, tem a ver com Freud, em parte tem a ver com os psicanalistas, mas que, apesar de ter uma tentativa do Freud de apagar as raízes judaicas, tem algo do seu desejo que aparece ali, né, que aparece, e aí aparece de forma sintomática, e aparece ali, de forma sintomática, nos sonhos, no esquecimento do nome Senhor L. E que isso que aparece do desejo tem a ver com esse tema da religião, especificamente com o pai, né? Esse tema do pai ou o significante do nome do pai. Então, construindo esse terreno, vamos dizer, esses pressupostos já de leitura, ele vai partir para o sonho, na página 20. Esse sonho, né, ele vai contando aqui, é considerado como inaugural da psicanálise, porque seria o primeiro sonho que, de fato, o Freud analisa, né, ou interpreta a partir do método psicanalítico.
embora ele vá, vamos dizer, formalizar num texto, né, de uma forma mais organizada, né, ou dando esse nome mesmo de método psicanalítico freudiano só em 1905, a gente já vai ver nesse texto da interpretação dos sonhos, que a gente trabalhou da injeção de Irna, de alguma maneira o método freudiano, o método da associação livre sendo produzido, funcionando. Aí não está funcionando dentro de uma análise, né? Porque o Freud está analisando o sonho dele, né? Mas já está operando, porque a gente viu que ele decompõe o sonho ali, ele retalha o sonho em várias partes e vai associando, né, outras ideias com relação às partes do sonho. Então já tem um método ali da associação livre operando. Então parece que se a gente for considerar desse ponto de vista histórico, né, parece que é a primeira vez que o Freud explicita o método psicanalítico propriamente dito em ação. Porque dos textos que eu achei anterior a isso, né, eu achei um de 1898, que ele fala do método, só que ele está falando naquele texto, estudo sobre a histeria, então está muito articulado ao método catártico ainda, né, do Breuer. Então, me parece que de fato nesse texto que o método, né, vamos dizer, esse método de leitura dos sonhos aparece e que é o protótipo, né, do método todo o método psicanalítico, né, inclusive o método de tratamento. Então, por isso ele vai falar que esse sonho é um passe do Freud, né? E aí, de novo, ele retoma o Lacan, né? Que o passe seria esse momento, vamos dizer, né, de reconhecimento do analista, ou de produção, de reconhecimento de que está operando ali um desejo de analista, né? Onde o psicanalista, de fato, assume, vamos dizer, uma escolha de ocupar esse lugar de psicanalista. E aí vai dizer que o sonho é justamente quando o Freud faz esse passe, né? E de fato faz essa escolha, né? Porque ele rompe com a hipnose, ele rompe com o método catártico, e ele assume de fato uma posição psicanalítica propriamente falando. E aí, né? Aí ele vai falar do sonho, né? A gente já trabalhou o sonho em detalhes, né? Mas eu acho que vale a pena ir recuperando. Primeiro, né? Vamos primeiro falar do sonho, né? Então, assim, então o Freud. Deixa eu pegar aqui a anotação do sonho, porque eu não vou lembrar do sonho total. Cadê o sonho? Eu resumi. Só para lembrar, então, né? Então, no verão de 1895, o Freud vai tratar de uma jovem senhora, né, que é sua amiga e da família, que vai colocar alguns problemas ali, né, porque ele vai sentir que tem menos autoridade médica, né, e tem uma relação de amizade ali que também pode ser colocada em risco. Ele entende que o tratamento teve um sucesso parcial, então a paciente, né, a Irma, perde, né, uma angústia histérica, mas não perde todos os sintomas somáticos. Aí o Freud vai contar lá no texto que ele ainda não tinha estabelecido quais eram os critérios para a resolução do caso clínico, até onde ia, né, quando a análise terminava. Mas a solução que ele tinha chegado não tinha agradado a paciente. Aí um amigo dele, o Otto, vai visitar a paciente. E aí quando ele volta, ele conta para o Freud que ela estava melhor, mas não estava totalmente melhor. E quando o Otto fala isso para ele, ele vai se sentir repreendido, né? Porque é como se ele tivesse prometido que o tratamento ia resolver os sintomas dela, mas os resultados ficaram aquém, vamos dizer, da promessa. E ele se sente repreendido, ele acha que o Otto está do lado da família, porque a família também achava que o tratamento não tinha sido bom, que o tratamento não tinha dado o efeito esperado. Freud fica irritado, mas no momento, né, acho que esse é o ponto importante, ele não sente, ele não consegue perceber, ele não entende qual que era aquela sensação agradável que ele sentiu. Então ele não consegue nomear e comunicar para o amigo. Então tem uma sensação desagradável ali que não é nomeada. Aí, durante a noite, antes de dormir, ele vai redigir o caso clínico de Irma, né, para mandar para um amigo dele lá que é doutor, para avaliação desse doutor, mas como se ele quisesse uma confirmação aí de que ele não estava errado, de que ele estava certo.
Aí, nesse mesmo dia, né, ou no dia posterior, ele vai sonhar que ele recrimina a paciente, dizendo que a culpa é dela, né, por ela não estar totalmente curada. Aí o Otto vai aplicar uma injeção de ácido propanóico nela. Aí, no meio do sonho, aparece a fórmula, que é a que a gente vai trabalhar aqui, da trimetilamina. Ela aparece, ele vê a fórmula, né? Então, ele vê a fórmula da trimetilamina. Então, é uma imagem. Né? Ele vai dizer que eventos anteriores participaram da produção do sonho, e que o leitor não está o leitor não está em condições, né? Quem relata o sonho não está em condições de analisar. Na verdade, assim, o leitor do sonho não está em condições de analisar, precisa da participação do sonhador, né? Foi isso que a gente entendeu, aí ele vai partir para a análise. Eu não vou pegar a análise inteira, só vou pegar a análise da trimetilamina, né? Que é o que vai interessar aqui para a gente entender como é que o Freud. Então, o Freud analisa de um jeito, interpreta do jeito, o Haddad vai interpretar de outro jeito, né? Aí tem uma diferença na interpretação. Então, o Freud vai analisar, né, a forma da trimetilamina, localizando-a, né, assim, como uma fórmula química que tem referência com o metabolismo sexual, né? Que, pelas associações dele lá, ele tem uma conversa com o Fliess, e aí o Fliess disse que está pesquisando essa relação, né, da trimetilamina com produtos do metabolismo sexual. Então, Freud liga a trimetilamina com a sexualidade. Aí tem né? Aí ele sobre esse ponto ele fala assim: minha paciente Irma é uma viúva jovem. Se minha intenção realmente fosse desculpar meu fracasso em seu tratamento, a melhor forma de fazê-lo seria recorrer a esse fato que seus amigos bem gostariam de mudar. E como é estranha a composição desse sonho. Né? Aí tem uma outra mulher lá, que no sonho tem como paciente no lugar de Irma, mas é também uma jovem. Então se articula ao tema da sexualidade. Então, é uma viúva jovem, né? Então, se articula com esse tema. Então, essa é a análise, vamos dizer, essa é a relação que o Freud faz. Aí vamos ver o que o Haddad diz. O Haddad vai dizer, né, assim, ele acha que essa análise que o Freud faz é insuficiente. Ele vai dizer assim, nossa, como que para ele, assim, essa fórmula parece ter um valor dentro do sonho muito importante. E esse sonho, né, tal o valor do sonho, inclusive para a psicanálise, não poderia ser só uma forma do médico se desculpar, né, do Freud se desculpar por um erro que ele cometeu. Ele acha que isso seria muito pouco. E aí ele até comenta aqui na página 21, né, que ele fala: a análise do sonho e seus comentários nos indicam que parece desproporcional ao que estava em jogo. Né? Tanto os comentários do Freud, quanto os comentários que foram sendo feitos desse sonho, né, que não foram poucos, por outros psicanalistas. E aí ele fala algo assim, né? Se de fato é um sonho inaugural, seria preciso que nele estivesse presente a marca do significante máximo, primeiro, pedra angular do edifício freudiano, o pai. Né? Aí ele retoma aí que é o pressuposto que ele tem, né? De que é preciso encontrar no sonho, se for para considerar o sonho inaugural, então esse sonho tem que ser atravessado, tem que ser marcado por esse significante que é o pai. E para ele, né, a imagem da trimetilamina, na forma da trimetilamina, vai aparecer o significante pai de forma camuflada, dentro de uma espécie de alucinação. Eu achei interessante ele colocar, uma espécie de alucinação visual, vamos dizer, né? Onde tem aí ele vai usar termos lacanianos, né? Onde emerge, né? Como se fosse a emergência do real de algo que tinha sido banido da simbolização. E o que foi banido da simbolização era o judaísmo. Então, é como se a fórmula da trimetilamina fosse uma alucinação, né? E aí a alucinação dentro da teoria lacaniana, né, é a emergência do real,
E de um real que foi banido do simbólico. Então, esse real seria o judaísmo. Ou seja, por mais que ele queira apagar de toda forma, e aí conscientemente, apagar de forma consciente, Consciente. essa herança judaica, ela vai brotar, ela volta de alguma forma. Interessante. Eu relendo o texto hoje, eu fiz um acréscimo aqui, eu não sei se eu estou viajando. Pode falar. É o seguinte, pensando nessa questão da fórmula, né? A própria estrutura dela, e aí eu estava vendo que essa trimetilamina, ela que é a fórmula, né? Ela é basicamente nitrogênio, que é o Nzinho, que é o Nzinho de nitrogênio. E aí, lembrando do alfabeto hebraico, se vocês colocarem aí na internet, a letra Aleph, A-L-E-P-H, se vocês colocarem na internet a letra Aleph em hebraico, o Aleph, ela tem a mesma configuração estrutural do N. Pronto. O Aleph? O Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, se vocês puderem olhar aí rapidamente, é interessante demais. Então, assim, é a mesma... Deixa eu achar aqui. Vê se consegue projetar. Acho que não vai dar para projetar. Como é que é? É Aleph? Aleph, A-L-E-P-H. Aleph. Alfabeto hebraico. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixá-la. Deixa eu ver se isso aqui serve. Só a imagem já serve, né? Só a imagem. Que é para dar a ideia de que é parecido demais com o N. Baixei aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir, peraí. Abriu aqui. Vai abrir. Vai dar certo. Abriu? Tá abrindo agora. Pronto, aí, ó. Esteticamente não é parecido com o N? Sim. Essa é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph. Que significa? Que tem um valor numérico segundo a Cabala. Tá. Que é o valor numérico 1. Valor numérico 1. E aí lembra da recitação judaica: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Que remete ao Pai. Que remete ao Pai. Aí a minha viagem é maior, não é nem essa comparação do Aleph com o N de nitrogênio, mas é agora pensando na tabela periódica. O N na tabela periódica, pelo que eu consegui pesquisar aqui de forma não tão aprofundada, tem o valor numérico 7. E aí eu fui pesquisar aqui quando a tabela periódica surge. A primeira edição foi publicada em 1869. Então, assim, eu não sei se Freud teve acesso, mas que é a ideia do pai, né? O único Deus, o pai, essa relação com o N da tabela periódica. Da tabela periódica não tem exatidão, né? Mas eu acho que não é por acaso. Sim. E um outro ponto, que aí pode talvez ser uma viagem maior ainda. Pesquisando na Cabala judaica, essa imagenzinha que aparece aí no Haddad, aí a outra letra, né? Que é o Shin. Deixa eu ver se aparece aqui. Isso, que é o Shin, tem muita relação com a sarça. E o Haddad vai falar isso aqui depois. Que é a sarça ardente, onde a divindade hebraica se manifesta pela primeira vez a Moisés. Que é do arbusto. Que é do arbusto, exatamente. Que ele vai até comparar com essa fórmula, né? Que é exatamente.
Então, essa ideia do arbusto, da sarça que pega fogo, é onde o pai revela pela primeira vez o seu nome ao seu filho Moisés. Uhum. Sim. Entende? Então, é muito interessante essa conexão que o Haddad faz. Aí a minha questão é, ou o Haddad está viajando muito na maionese, ou ele conseguiu ter uma sacada brilhante que até então ninguém tinha tido. Sim. Porque é coerente, né? Eu achei muito coerente. Então, é coerente, né? Porque, assim, acho que teria que pensar assim, eu acho que antes do Haddad, né, pelo que eu entendi, do que eu pesquisei, não se estava, né, apesar de aparecer no Lacan, né, algumas referências aí ao judaísmo na obra do Freud, não tinha, de fato, alguém que evidenciou isso, né, de uma forma muito clara. Então, assim, sim, pode ser uma viagem, mas ele consegue, com essa viagem, de fato, capturar e expor algo que é elementar e estruturante do pensamento freudiano, Sim. não só do pensamento teórico e metodológico, né? Sim. Que ninguém, né? Ou que as pessoas não tinham, né? As psicanalistas não tinham evidenciado. Faz muito, assim, para mim faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque depois, né, ainda tem outros autores que estudam. Eu até peguei aqui um comentário da... Tem um livro, não sei se vocês já leram, da Beth Fuchs, Beth chama Fuchs, né? A Vocação do Exílio. E nesse livro, né, ela vai falar da hipótese dela, por exemplo, né, a minha hipótese de que a judeidade, tal como a convoco, diversidade indefinível e interminável, alentou o devir judeu de Freud, de tal forma que resultou na invenção de um método clínico em que a presença da alteridade, então ela vai dizer que assim, a judaidade influenciou a invenção do método, em que a presença da alteridade opera uma separação radical do sujeito em relação ao seu próprio eu. Então, assim, a judeidade está no cerne da produção daquilo que é o mais elementar para a psicanálise, né? Que é a descentralização do eu. Do eu. Ela diz, promovendo uma experiência de exílio do si mesmo, que é a organizadora da subjetividade. Porque ela vai remeter, né, ao exílio hebraico. Sim. E aí ela também vai apontar, né? Assim, ela diz aqui, ó, os diversos apontamentos de Lacan em alguns de seus seminários sobre a presença de traços da leitura e da escritura hebraicas na psicanálise forma alguns dos atalhos que percorri para escutar os ecos da modalidade, aí vem, particular de interpretação dos textos bíblicos pelos judeus, que ressoam na lógica da interpretação psicanalítica. Então, de novo, o método de leitura dos textos bíblicos com o método de interpretação psicanalítica, né? Vai fazer essa articulação. Sim. Muito interessante. Só mais um ponto, né, que ela vai dizer. A leitura judaica de um texto, a psicanálise e a própria escrita participam da mesma abertura para a palavra que cada um é chamado a dizer. Ela fala algo que eu achei muito interessante. O texto hebraico... era nisso que eu queria chegar, que me lembrou que você tinha falado. O texto hebraico, em sua forma original, não está totalmente dado. E a palavra só pode ser lida por aquele que a reconhece no contexto em que ele, leitor, se encontra situado. Perfeito. Então, né? Então o leitor tem uma participação, né, decisiva na produção também do sentido, né? Sim. O sentido não está... não é inerente ao texto só, né? Assim, por isso essa ideia de que não se lê o texto pela literalidade, né? Tem um trabalho alegórico ali, né, de leitura. Então, eu fiquei pensando nesse trabalho que o Haddad faz. Porque parece, de um lado, que ele está viajando, que ele está colocando no texto, que ele está incluindo no texto coisas inexistentes, né? Assim, quase ele que está alucinando, né? Assim, está vendo coisa onde não tem.
Mas se a gente for pensar a partir de uma interpretação, né, do texto judaico, faz sentido. Faz, concordo plenamente, faz sentido. E se a gente for pensar na lógica de interpretação psicanalítica, também faz sentido. Ou a gente acredita que a interpretação que a gente está fazendo do material que o paciente traz para a sessão não tem a nossa participação como leitor naquilo, né? Sabendo que a gente já chega lá com uma teoria, com um método, né? Muito bem delimitado, muito bem desenvolvido, né? Que se torna uma chave de leitura e de construção daquele material. Né? Quando você constrói o caso como um caso de neurose, você está imbuindo, você está colocando ali algo que não existe. Uhum. Né? Não existe na situação. O inconsciente não existe pré-análise, né? Ele vai surgir na relação com o analista. Uhum. Você está incluindo, né? Esse efeito de inconsciente ali. Então, ao princípio, parece uma coisa maluca. Mas é totalmente coerente. Claro. Né? Esse é muito legal, Nadar. É totalmente coerente com o método psicanalítico e o método hebraico ao mesmo tempo, né? O método judaico ao mesmo tempo. Sim, concordo. Então, assim, eu acho incrível assim, o que ele faz. Assim. Se você lê de relance, né? Nossa, que cara maluco, né? Mas né, você vai se atentando e articulando, assim, eu acho que é muito incrível. O Felipe pediu a palavra. Pode falar, Felipe. Não, eu ia falar que eu tô gostando muito da discussão, gostei do que o colega colocou também pra caramba, assim, gostei muito. Mas eu falar, eu tenho uma preocupação, meio advogado do diabo, assim, que é uma preocupação que eu fico pensando. A gente também tem isso que você está falando, nunca vou discordar disso, mas de tipo, como falar de uma forma. Que, por exemplo, assim, tem premissas epistemológicas, né? Que isso não é reconhecido em outras áreas, às vezes. Então, por exemplo, às vezes, se você está na cognitivo, no behaviorismo mais tradicional, etc., mesmo a terceira geração de TCC, etc., não vão reconhecer essas premissas epistemológicas. Nós temos as nossas, ok. Mas aí o que eu entendo que eles fazem uma crítica e que a gente vem conseguindo, e aí a Paula me para, e é por isso que, dentre outras coisas, estou aqui até. Então, a Paula faz um vocabulário comum. Então, poder dialogar, por exemplo, trazer uma demanda, sei lá, uma paciente, e eu trago questões associadas à topologia, ao grafo, por exemplo, e o Gabriel, que não me conhece, vamos supor que não me conhece, ou conhece pouco, de fato, a gente vai ter um diálogo em que a gente consegue, por grafo, por topologia, etc., fazer uma leitura que a gente se encontre, apesar de pesares. Então, apesar de, mesmo estamos imbuídos, às vezes eu sou um puta leitor de Hegel, e ele não. Ele, sei lá, psicanálise mais, tipo, Klein, tal, junto do Lacan como figura central. Não importa. A gente vai por topologia, a gente vai por... Então, isso é uma preocupação que eu tenho muitas vezes, e aí eu pensei só em trazer também. Você fala da criação de uma teorização dentro de um grupo que se torna uma espécie de uma língua comum, né? Ou chave de leitura comum que possa ser comunicável um com o outro, né? Totalmente, exato. Como a gente vem fazendo, na verdade, né? Só que mais direto. Isso. Sim. Eu acho que tem uma certa preocupação da Paula com isso, né? Por exemplo, o PIC, por exemplo, são premissas, vamos dizer, epistemológicas para orientar a pesquisa, a posição do analista, tanto em relação à teoria, quanto em relação à prática clínica, né? Mas eu acho que, sim, se for pensar, todo o grupo tem essas premissas epistemológicas, podem ser evidentes ou não, né? Se a gente for em outras escolas de psicanálise, sociedades de psicanálise, vão ter também, né? Então, assim, eu acho que cada grupo, cada escola vai construindo essa língua comum para pensar a psicanálise, né? Eu não sei se tem como resolver, vamos dizer, né? Ele mesmo fala a Haddad dessa Torre de Babel, né? São vários grupos, cada um talvez pense de uma forma, faça uma leitura do Freud ou do próprio Lacan de formas divergentes, né? Mas não sei se é possível, né? Assim, criar, no geral, uma língua comum, né? Não, e aí eu penso que como métodos de leitura, você já contou isso muitas vezes, Gabriel, que você pode encontrar, vão ter pessoas que vão encontrar outro método, outra chave. E aí eu até falei do rapaz lá da Federal de Alagoas, né? O Lacan chinês.
Ele vê a influência da escrita chinesa no Lacan. Então, é um outro método de leitura. Sim, sim. Porque o Haddad traz talvez seja um outro método de leitura, que realmente foi apagado, né? Que realmente foi apagado. Como vão ter outros, né? Como vão ter outros métodos de leitura. E aí eu acho que o legal para pensar não existe nessa perspectiva método certo ou método errado, porque quem está conversando aqui, porque se o Lacan dá brecha para essas possibilidades, não tem um método único a ser seguido. Então, essa linguagem universal nunca vai acontecer. Sempre vai ter a Babel. Por exemplo, eu estou participando de um outro grupo agora que trabalha muito a questão de gênero, a questão do próprio racismo. Então, a leitura que é feita já é uma outra, já é um outro método de leitura. Sim. Tá certo, tá errado? Não sei se, acho que não existe errado, porque ele está partindo de um outro olhar de leitura, que é uma escuta que eles chamam lá de escuta periférica, que é escutar o povo da periferia. O preto, o pobre, a mulher, o trans, enfim, escutar aquele grupo de pessoas que estão à margem, que não conseguem pagar R$200 numa sessão analítica, porque não tem dinheiro para isso. E não vai ter mesmo. E aí não tem acesso, né, aos consultórios caros. Então, é uma perspectiva para a gente pensar. Então, é uma outra chave de leitura. Sim. Mas eu acho que é legal, acho que é interessante pensar isso mesmo. Mas eu acho que, por exemplo, eu acho que assim, dá para criar dentro de um grupo um solo epistemológico comum, posições epistemológicas, né? Que é o que o PIC faz. Sim. Né? Mas o Kuhn, por exemplo, se a gente for retomar o Kuhn diz assim, quando você vai fazer uma pesquisa e você vai selecionar um conjunto de textos, né, um conjunto de material, você vai ter que encontrar um método que se adeque àquele material. Então, não teria um método nesse sentido universal que poderia, né, assim, daria conta de todo o material. Né? Dependendo da leitura que a gente vai fazer do Lacan, dos textos que a gente seleciona, das chaves de leitura que a gente tem, dos problemas que a gente quer responder, o método vai mudar, a gente vai ter que construir um outro método. Né? A Apola tem eu nem acho que na Apola, no fundo, assim, se você for ver as pesquisas de cada pessoa, né, ou mesmo a prática clínica, que se tem o mesmo método, né? Eu acho que tem pressupostos epistemológicos comuns, né? Por exemplo, antinihilista, antibiologicista, psicanálise como ciência, né? Etc. Né? Eu acho que aí sim. E mas no campo do método, não sei. E dentro desse arcabouço existem várias formas de você trilhar. Perfeito. Sim. E aí, só voltando aqui para o Haddad, eu até grifei aqui. Teria, então, Freud omitido, aí ele bota entre aspas aqui, página 23, esquecido de nos comunicar esse elemento crucial para a compreensão de seu sonho? Esquecido entre aspas, né? Esquecido entre aspas. Sim. É provocante. Provocante, Então vamos voltar para a fórmula aqui. Né? Então, aí depois ele vai falar que o Lacan já teria intuído, né? Eu achei interessante essa parte também, na página 22, no primeiro parágrafo ali, né? Ele vai falar que o Lacan farejou essa questão no seu binário, né? Que o Lacan falou, há algo de hebraico aí nesse sonho. E aí diz que, né?
aí ele compara, né? Isso eu não analisei, né? Que ele vai comparar a alucinação onírica com a frase escrita sobre o muro por uma mão invisível, em frente ao aturdito Baltazar, né? Que está na Bíblia. Está na Bíblia. Lá na época, no pé de Daniel, que os utensílios hebraicos são levados para outro país, e aí estão colocados no templo. E aí aparece uma mão dizendo, Mené, Mené, Tekel e Paz, que é a ideia de que Deus contou os teus dias, você foi achado em falta e você vai sofrer por causa disso. Então, que a própria ideia, que é hebraico isso mesmo, está lá. Sim. Que aí é uma punição dessa divindade, desse Shaddai, né, desse pai. Esse pai vai punir o outro império por ter oprimido os seus filhos. Tá. Isso é tão sério na tradição judaica que, segundo a concepção judaica, eles são filhos de Yahvé mesmo. Eu estou falando do judaísmo ortodoxo, religioso, tá, pessoal? Então, isso é muito forte. A nossa nação foi escolhida por Deus, nós somos os escolhidos. Há muito essa concepção dentro do judaísmo. E por que será que ele faz essa comparação, né, com essa passagem aí do judaísmo? Porque ele vai falar aqui, ó, há algo de hebraico aí, sugere dos Lacan, comparando a alucinação onírica, né, que seria a fórmula, com a frase escrita sobre o muro. Agora eu não sei onde é que está isso em Lacan, eu nunca vi esse texto. Eu também não vi. O Haddad está dizendo que o Lacan falou alguma... Acho que o Haddad está dizendo que o Lacan, ao ler esse texto dessa fórmula... de Irma. Isso, fez... Agora eu não estou lembrando qual texto é esse. Depois eu vou procurar. Seria interessante a gente pensar, né? Ele disse que está no seminário 2. Agora eu teria que achar... no seminário 2. Vou dar uma pesquisada aqui rapidinho. Onde ele fala. Eu vou pesquisar aqui, ver se eu encontro. Lacan, seminário 2. Mas aí pode ir avançando, e quando eu encontrar aqui, eu chamo. Tá, passando as palavras-chave aqui, depois eu vou procurar também. Então, aí o Lacan coloca lá no quadro negro a fórmula. Ele fala a fórmula perturbadora, né? Então, assim, tem um destaque no sonho, né? Mas aí ele para a análise aí, ele não avança. Aí, o que o Haddad vai fazer? Vai partir da análise onde o Lacan para com o ponto de partida. Então, é interessante também, né? Que a própria ideia de analisar essa fórmula como um significante, né? Ou essa emergência do real judaico, né, de alguma maneira surge ali da leitura dele do Lacan. Então tem algo, né, isso, acho que o Lacan está um pouco mediano a leitura o tempo todo, né, do Haddad, mas surge daí. Então ele para assim, isso para de onde o Lacan, ele parte de onde o Lacan parou. Aí, né, ele vai começar a trabalhar a fórmula. Aí eu coloquei a fórmula aí, né, estão vendo? Então vamos ver a fórmula como ele vai trazer, né? Então o N ali embaixo, né, é o nitrogênio, e esse nitrogênio, né, a primeira letra é N, ele vai falar N de nome, N, né? Eu não sei se aqui é name ou name, porque eu não sei se esse name aqui se refere a uma tradução, né, para o hebraico ou se ele está falando, né? Acho que sim, não é para o inglês, né? E também se refere ao N como a primeira letra do nome do pai. E também tem um papel importante na teoria do Lacan, né? Não só do Freud, mas do Lacan também, o nome do pai. Então, o pai atravessa a psicanálise, né? Não é só o Freud, né? E o pai como esse que se recorre nos momentos de aflição, né? Porque na teoria do... Aí já vai misturando com a teoria do Lacan, né? Na teoria do Lacan, a operação do nome do pai, né, permite a produção da metáfora, né, paterna, e isso permite, né,
possibilita, vamos dizer, ao sujeito ter uma espécie de um recurso para lidar com esses momentos de muita angústia, de muita aflição, onde rompe algo, né, na vida da pessoa, em que, né, de alguma maneira se torna insuportável ali, e ela precisa elaborar isso, que nos casos de neurose está presente, mas nos casos de psicose não vai estar. E com a ausência disso, né, produz esse efeito do real, de ter desse elemento ser de alguma maneira expelido do campo simbólico e aparecer no campo real, que é a lógica que ele está trazendo aí, né, da alucinação visual que aparece no sonho do Freud. Encontrei aqui. O que você achou? Seminário 2, aí tem várias partes, né? Mas aí tem página 201. Eu estou lendo na versão em PDF, tá? Uhum. Aí ele vai colocar aqui, e aí ele vai usar disso, Mené, Tekel e Partes da Bíblia, a fórmula da trimetilanina. Vou escrever, ele escreve aqui, Lacan escreve a fórmula quadro. Aí ele vai explicar, tem que ler com calma aqui, porque é um texto longo. Aí ele vai explicar. Depois, sim, a gente pode ver depois. Eu acho. É muito interessante. É um texto bem, bem longo. A partir da página... Deixa eu só ver aqui o capítulo, vou olhar aqui o capítulo. Que aí facilita. É o capítulo 13, intitulado Sonho da Injeção de Irma. Olha, é o comentário do Lacan sobre a injeção de Irma. Exatamente, é o comentário, que aí ele vai trazer a fórmula, ele vai trazer a impressão dele sobre essa fórmula. Olha que interessante, vamos ler esse capítulo, porque a gente tem a interpretação do Freud, a gente tem a interpretação da Haddad, a gente pode ver a interpretação do Lacan. Eu acho que vale a pena. Que método que o Lacan... A gente não está pensando no método do Freud? Agora a gente não está pensando no método do Haddad? Qual que é o método do Lacan? Perfeito. No fundo, é onde a gente gostaria de chegar. Ó, que bom. Boa, eu acho que vale a pena. Chama um caminho interessante aí. E ele vai trabalhar o capítulo todinho, nesse capítulo todinho, essa injeção. A interpretação dele. Então, a gente poderia ler, vamos propor de ler para o próximo encontro. Perfeito. Mas com essa chave de leitura, entender qual que é o método de leitura que ele está usando. Né? Perfeito. A parte mais metodológica. É o 12? Seminário 2. Capítulo 12. Lição 13. Obrigado, querido. Seminário 2, lição 13, o sonho da injeção de Irma. Eu acho que vai dar vai dar uma comparação legal aí. Tem. Um bom caminho. Pronto. Bem, então tá, semana que vem a gente faz isso, depois a gente volta pro texto do Haddad, né? Mas é assim, né? Vou dizer, o método que a gente está utilizando aqui, como é um método muito... não sei nem como chamar esse método de leitura, né? Eu estou num grupo, né, que a gente está estudando um método que chama Close Reading, que seria leitura atenta, né? Em português, mais ou menos, uma tradução, mais ou menos. Que é um método de uma psicanalista, não sei se ela é uma psicanalista, ela estuda literatura de uma universidade americana, que ela propõe a leitura do texto no detalhe. Então, sim, conversa muito com o método judaico também de leitura, né? E com o próprio método do Haddad, porque ele pega um detalhe, que é a fórmula, e olha tudo que ele constrói. Verdade. Então é um trabalho, né, é um método de leitura onde a gente vai pelo detalhe, a gente vai tentando reconstruir o pensamento dos autores, e aí nessa reconstrução do pensamento do autor, a gente vai tentando encontrar referências, né, assim, de como ele, por exemplo, como ele constrói, a gente vai para o texto do Freud e tal, mas também brechas, né, porque, por exemplo, aqui encontramos uma brecha. Sim. Essa brecha pode levar a gente a pensar uma coisa nova, não prevista. Então, é um tipo de pesquisa que vai para lugares não previstos. Eu gosto muito disso. Assim, porque vem a surpresa, né? Então, vai. Só para a gente terminar de analisar aqui, de entender o que ele está falando, né? O pensamento dele.
Então, o N, né, o nitrogênio, que ele vai falar que o N tem a ver com... Né, são as iniciais do nome, desse nome, eu acho que é nome, não é name, nome, e o nome do pai, né? E aí depois, né, ele vai falar da coroa, né? Que são esses Cs, que o C seria carbono mais 3 hidrogênios, né? Isso é a trimetil, é o metil, né? Então são 3, que ele vai dizer que, né, que também, de alguma maneira, reproduz os três vezes o N, os 3 nomes, mas o que ele vai mais dar destaque é a forma, né, que essa árvore, vamos dizer, da forma da trimetilamina, tem de relação, né, ou parece com a letra grega, com a letra hebraica Shin. Sim. Porque a letra hebraica Shin, né, é a inicial da palavra Shem, que em hebraico é nome. Exatamente. E que deriva a ideia de Shaddai, né? Isso, que ele vai falar também que deriva, que também é inicial de Shaddai, né? Que é o Deus Todo-Poderoso. Que é o também Deus... é o Pai. Isso, que também é o Pai. Também é o Pai. E também ele fala que o N e Shin, né, pode ser considerado uma espécie de mesmo significante inominável, né? Que é esse nome. Sim. Que é o nome do Pai, né? No final das contas, o que ele está tentando produzir ali é esse nome do Pai que aparece camuflado, alucinado, né? Que atravessa toda a obra do Freud e que conecta, né, com o judaísmo. Né? E aí porque o Pai também atravessa todo o judaísmo. Né? E aí tem uma coisa que é interessante, aquele nome nominável. E aí por que o Haddad fala sobre isso? Porque para a tradição judaica, o nome divino não pode ser pronunciado. Então, olha lá, o Shaddai, ele é um adjetivo. Tem referência ao nome, mas o nome propriamente dito, ninguém conhece. Ou seja, o nome do pai na tradição judaica é realmente inominável. Ninguém pode pronunciar. Isso é tão sério que ele era utilizado apenas o tetragrama. Lembra que eu coloquei na exposição que eu trouxe da tradição judaica? Aquelas letrinhas. Então, toda vez que aparecia o nome divino, só colocava a letrinha. Só as letrinhas, que é o tetragrama. Quando o judeu, na escrita, errava o manuscrito, algo no manuscrito, não poderia ser corrigido, porque o nome divino estava ali. Aquele manuscrito ele era destruído, porque o nome divino não pode ser associado a algo corruptível. Então, o nome não é pronunciado. Sim. Por isso que o Haddad falou aqui, o nome inominável. Inominável. Então, remete ao Pai, remete ao nome do Pai, mas não consegue expressar... Mas não revela o nome do Pai. Não revela o nome do Pai. É uma alusão, né? É uma alusão. Vem no lugar de, uma no lugar de, vamos dizer, no lugar do nome do Pai. Exatamente. E será que nos nossos consultórios com os nossos pacientes, eles conseguem realmente chegar a esse nome do Pai ou apenas ao semblante desse nome do Pai? Sim, né? Se pensar o nome do Pai como esse inominável, né? Que a gente vai ter substituições disso, né? Mas o nome do Pai, de fato, né? Nunca vai se chegar, né? Exato. Essa nomeação. E é interessante que na psicose, né? Dentro do Lacan, ou dentro da discussão lacaniana, um dos trabalhos do analista seria construir uma metáfora delirante, né? Então, quase construir um protótipo aí do nome do Pai, né? Protótipo do nome do Pai, que não está operando ali, que não teria sido operativo, né? Naquela estrutura. Sim.
Então, é como se forjasse, vamos dizer, algo dessa ordem, desse universo do nome do Pai, esperando que ele tenha um efeito ali organizador, orientador, né? Também que dê algum tipo de consistência para o funcionamento da cadeia significante. Né? De alguma legalidade, né? Sim, legalidade, isso. normatividade no funcionamento, lógico, né? Bem, olha, mas você vê que isso é interessante, né? Porque você vai conseguindo articular logicamente, né, as ideias. Bem, então essa é a fórmula, né? Que eu acho que o mais importante, né, é essa articulação, essa dimensão do nome, né? E essa relação com o Shin, né? Que é essa letra hebraica. E aí ele vai comentar, né, o Haddad, que o Freud, então, alucina, né? Porque ele vai tomar essa forma como uma alucinação, e é um sonho bilíngue. Acho legal isso também, né? Então, ao mesmo tempo, ele está sonhando em alemão, né? Que é a língua dele. Ele está sonhando em hebraico. Em hebraico. Não é maravilhoso? É muito bom, né? Que aí se torna esse significante chave de sua descoberta. Estava apagado e que o Haddad conseguiu recuperar. E aí, né, o que eu achei também algo interessante, ele vai produzir uma fórmula, né? E aí me lembrou a forma do Lacan, né? A forma do nome do pai, né? O Lacan tem a forma do nome do pai. Eu devia ter pego, inclusive, para trazer aqui. Eu trouxe só a fórmula dele. Depois eu posso trazer a fórmula do nome do pai. Que aí fica a trimetilamina é igual, né, a Shin, né, que é a letra grega N, que está no que tá, né, que é a primeira letra do Shen, que é nome, do Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, e ao mesmo tempo a trimetilamina é esse N, né, que é de nome do nome do pai, né, que são essas duas línguas, né? Perfeito. Eu acho que a alemã, a hebraica e a alemã. Então, a trimetilamina, eu acho que entra como uma metáfora, né? Aí, nesse sentido, né, como uma substituição. Né? A metáfora tem a ver com isso, né? Com algo que aparece no lugar de outra coisa, né? Uma metáfora. E para ele, né? Aí isso é uma marca registrada do inconsciente, porque é isso que aparece, né? E que, né, a partir de uma interpretação se abre todo um campo ali, né, assim, de revelação de algo muito decisivo, e aí ele vai dizer que essa, então, é a marca do inconsciente, ou seja, daquilo que foi reprimido, né, e aparece como um sintoma, que é o judaísmo, né? Né? Que aí se fecha, vamos dizer, o círculo que ele está propondo desde o começo com a hipótese dele, né? Muito bem amarrado, né? Vamos dizer, toda a argumentação dele é muito bem amarrada, né? Então, eu fui até aqui, né? Eu não consegui seguir, né? Preparar a outra parte. Mas eu acho que não tem problema, né? Porque eu acho que chegamos num ponto aí interessante, que eu acho que é esse texto do Lacan. Acho que vale porque eu acho que isso pode mudar um pouco o nosso percurso aqui no sentido. Pode ir para esse texto do Lacan, entender o método de leitura dele para ler o Sonho de Irma. Depois a gente volta para o texto do Haddad e vê qual que é a interpretação que ele faz, né? Qual que é o método que ele emprega para ler o Signorelli. E a gente pode voltar no Lacan, porque o Lacan também trabalhou com o Signorelli. Pronto. Como? Qual que é o método de leitura que ele utiliza para o Signorelli? Boa. Que a gente consegue ver o método Freud, o método Lacan, o método Haddad, né? Perfeito. E articulando isso com a clínica, né? Assim, eu acho que tudo isso que a gente fala, eu acho, assim, da leitura dos textos, né? Dá para pensar na leitura, no trabalho da clínica, né? Então, a relação é inseparável, eu acho. É inseparável. Sim. Muito bom. Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Sim, obrigado por mais um encontro e mandei o seminário deles lá no grupo para a gente ter acesso já, tá? Valeu, Felipe. Então aí fica combinado, então. Aí a gente, então, trabalha esse capítulo, né? Daqui 15 dias, né? Daqui a 15. Daqui a 15, que é dia 3 de junho, aí. Tá bom? Perfeito. Até lá, então, pessoal. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço. Tchau.